Nota do tradutor: o capítulo 111 era uma breve nota do autor sobre a publicação oficial e um agradecimento aos leitores, motivo pelo qual foi omitido. Capítulo 112, Vento Azul. Nota do tradutor: o capítulo 111 era uma breve nota do autor sobre a publicação oficial e um agradecimento aos leitores, motivo pelo qual foi omitido. Asterisco 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 asterisco. O que é exatamente a verdade? Desde que despertou para a verdade, essa pergunta permaneceu profundamente enterrada no coração de Li Fan. Seria uma habilidade que despertou dentro dele ao adentrar este mundo, ou seria um raro tesouro escondido em seu corpo? Em certos momentos, Li Fan não conseguia evitar sentir medo. E se, um dia, ele perdesse da verdade de repente? Ou, num momento que exigisse transformar a realidade em ilusão, e se a verdade apresenta-se algum defeito? Quando leu pela primeira vez o tratado sobre tesouros celestiais, Li Fan também duvidou que a verdade fosse um tipo de tesouro celestial proveniente do céu e da terra. Será que ele poderia usá-la para construir sua base? Agora, depois de ouvir as palavras do mestre Yin, Li Fan ficou um tanto convencido de que ele realmente poderia usar a verdade para construir sua base. No entanto, agora não. Como seu último recurso, Li Fan não poderia tentar precipitadamente sem um certo grau de certeza. Se construir a base usando a verdade fosse considerado um problema a ser resolvido, Li Fan atualmente não teria nem mesmo a qualificação para participar da discussão. Afinal, ele não havia compreendido completamente o que construir a base implicava. Felizmente, nesta época, a maioria dos problemas podia ser resolvida com dinheiro. Fan Lin começou a buscar conhecimento relacionado à construção da fundação. Os fundamentos da criação de fundações, céu, terra e humanidade e registros de 100 fundações individuais e uma a uma, as obras relevantes foram trocadas e lidas. Anúncios do Pub Future. Li Fan gradualmente adquiriu uma compreensão geral do estabelecimento de fundações. Utilize a técnica devoradora para ingerir o tesouro celestial no Dantian. As raízes do céu e da terra criariam raízes ali. Utilizando os tesouros celestiais como solo e nutrindo-os, absorvendo as leis neles contidas, e eventualmente, cultivando o fruto chamado tesouro fundamental. Os tesouros celestiais foram divididos em 3 categorias: tesouros celestiais, tesouros terrestres e tesouros humanos. Dentre elas, construir a base com tesouros humanos foi a mais fácil. Os tesouros humanos geralmente eram remanescentes de cultivadores falecidos e continham o conhecimento que esses cultivadores tinham das leis da agricultura durante suas vidas. No processo de construção dessa base, era como ter um professor constante guiando e instruindo. Por outro lado, os tesouros terrestres e celestiais estavam mais próximos das leis do Grande Dão. Sem referências de outros cultivadores, era necessário mais tempo e esforço para compreender as diversas regras contidas nos tesouros celestiais e convertê-las em um tesouro fundamental próprio. No entanto, a vantagem de usar tesouros celestiais para construir a base era que ela não poderia falhar. Era semelhante a quando se condensavam as raízes do céu e da terra durante uma etapa de aprimoramento no estágio de refinamento do Qi, extraindo energia espiritual com força. Esse método de construção da base enfatizava a estabilidade. Se eu fosse comparar a criação de fundamentos antes das calamidades ancestrais a uma prova sem consulta, então a criação de fundamentos hoje seria uma prova com consulta. As respostas estão bem na sua frente, e a diferença reside na rapidez e precisão com que você consegue copiá-las, ponderou Li Fan em silêncio. Quanto mais raro o tesouro celestial, maior a dificuldade do exame. Quando a dificuldade é tão grande que você não consegue nem entender o que a pergunta está pedindo, muito menos respondê-la, você tem um problema. Nesse caso, mesmo que eu queira usar a verdade para construir a base no curto prazo, é praticamente impossível. Mas, se eu for melhorando gradualmente meu entendimento das leis durante as sucessivas tentativas de criação de uma fundação e depois tentar novamente, talvez haja uma chance. Quanto à autofundação. 10 anos atrás, poderei deixar o mestre Yin experimentar por si mesmo primeiro. Li Fan elaborou um plano para seu cultivo futuro. Anúncios do Pub Future. Atualmente, seu avatar ainda estava presente, mas os restos mortais dos cultivadores falecidos da caverna Tianyang ainda não haviam sido utilizados. Seu avatar, Fan Lin, continuou a explorar os segredos do espelho Tianshuan. Ele também trocou informações e leu algumas técnicas de estabelecimento de fundamentos, acumulando conhecimento para a futura integração de diversas técnicas. Quanto ao seu corpo principal, Li Fan pretendia esperar até que a pérola de Kangai aparecesse para usá-la no estabelecimento da base. Em sua vida anterior, ele havia se transformado no mar de Kangai e compreendido as leis do céu e da terra através da consciência do mar de Kongyun. Ele possuía uma afinidade extraordinária com a pérola de Kangai. Utilizá-lo para o estabelecimento de fundações certamente traria ótimos resultados. Já haviam se passado cerca de 13 anos, e faltavam apenas 7 ou 8 anos para o surgimento da pérola de Kangai. Ele podia se dar ao luxo de esperar. Além disso,
Durante esse período, ele poderia trabalhar para compreender o processo de criação de uma fundação. Ele ativou a intenção assassina sem forma e a visão do céu e da terra. As imagens em sua mente foram gradualmente se tornando mais nítidas. Em meio a uma tempestade furiosa, Zan-al-Bubo flutuava como uma pipa com a linha arrebentada, planando ao sabor do vento. Ele não se importava com as ondas turbulentas nem com as gotas de chuva que o atingiam, deixando-as cair livremente. Li Fan observou Zan-al-Bubo e comentou: já faz quase 3 meses desde a última vez que o vi, e agora ele está nos estágios finais da condensação de Qi. Seus olhos estão bem fechados, não há sinais de respiração e sua energia espiritual silenciou. O que ele está compreendendo? Li Fan também observava a tempestade que rugia ao redor deles. Talvez fosse uma ilusão, mas no céu escuro e sombrio, um raio de luz azul brilhou brevemente. O que é que foi isso? Anúncios do Pub Future. Quando Li Fan olhou novamente, não conseguiu mais ver. O breve vislumbre daquela visão estonteante pareceu uma mera ilusão. Azul. Com o poder da visão do céu e da terra, Li Fan não acreditava que estivesse enganado. Ele se lembrou subitamente dos desastres eólicos contínuos que assolavam o mar de Kong-1 há anos. Anteriormente, ele havia procurado informações sobre esses desastres no espelho Tianshu, mas aparentemente eles tiveram pouco ou nenhum impacto sobre os cultivadores. Não havia registros deles. Agora, ele entendeu que isso provavelmente foi manipulado. Li Fan recordou que, em sua vida anterior, pouco antes de chegar ao mar de Kong-1, um desastre eólico de grandes proporções havia ocorrido. Mais de 100 ilhas foram destruídas. Ao longo dos anos seguintes, a escala e a frequência dos desastres eólicos diminuíram gradualmente até o advento da chama carmesim. Pode haver alguns segredos ocultos nisso. Só que não é o momento certo para investigar. Li Fan anotou mentalmente. Ele voltou sua atenção para Zan-al-Bubo, que ainda estava em pleno processo de iluminação. Li Fan não conseguia discernir nada, e a tempestade torrencial parecia interminável, sem sinal de que fosse parar. Portanto, ele precisava manter uma parte de sua atenção voltada para a situação de Zan-al-Bubo. A maior parte de sua atenção voltou-se para o espelho Tianshu. Obviamente, não é eficaz focar em uma única pessoa. Preciso ampliar meu alcance. Ainda não tentei, e a intenção assassina sem forma consegue, no máximo, atingir alguns indivíduos. 1. Eu deveria encontrar alguns cultivadores que estejam prestes a construir suas bases para conduzir experimentos. Quando precisava de informações, Li Fan pensava em Jiao Xiuyuan. Embora fosse ganancioso e medroso, suas informações geralmente eram confiáveis. Li Fan era um cliente assíduo dele há algum tempo. Ocultando sua presença e seguindo um caminho já conhecido, Li Fan chegou em frente ao Salão das 1000 milhas. Antes que pudesse entrar, ouviu a voz de Jiao Xiuyuan à distância: recuperei todos os seus pertences, então quando virá buscá-los? Já lhe avisei várias vezes, não é? Não me venha com essas desculpas ridículas de que você não pode vir. Acho que você simplesmente não quer. Alô? Alô? Caramba! Ao entrar na sala, Li Fan viu a expressão frustrada de Jiao Xiuyuan enquanto ele batia um pequeno caldeirão na mesa. Capítulo 113 E a seita do rei da medicina dos tempos antigos. Meu caro taoísta Jiao, você se meteu em outro negócio deficitário? Provocou Li Fan. Ao ver um convidado, Jiao Xiuyuan imediatamente transformou sua expressão de raiva em um sorriso. No entanto, ao ouvir a provocação de Li Fan, seu rosto escureceu. Ele respondeu timidamente: e meu caro taoísta, você está enganado. Jiao nunca se envolve em negócios perdedores. Então, ele murmurou entre dentes cerrados: esse pirralho teve a audácia de me desafiar. Ele pensa que sou um alvo fácil. Li Fan parecia já ter ouvido Jiao Xiuyuan dizer isso mais de uma vez, então apenas sorriu sem dizer nada. Li Fan olhou para o pequeno caldeirão sobre a mesa e perguntou: companheiro taoísta Jiao, o que é este pequeno caldeirão? Os olhos de Jiao Xiuyuan brilharam e ele imediatamente fez uma apresentação entusiasmada: este pequeno caldeirão é extraordinário. Conseguiu com muita dificuldade a partir dos restos de uma seita em ruínas. Li Fan ficou interessado e perguntou: para que serve este pequeno caldeirão? Os objetos que sobreviveram dos tempos antigos geralmente não são comuns. Você conhece a famosa seita do rei da medicina? Perguntou Jiao Xiuyuan misteriosamente. Nunca ouvi falar disso. Li Fan balançou a cabeça. O sorriso de Jiao Xiuyuan congelou por um instante, mas ele era um profissional e rapidamente deu uma explicação a Li Fan. A seita do rei da medicina era uma das seitas mais renomadas dos tempos antigos, conhecida por sua expertise em alquimia e cultivo de ervas. Disse que, após o ancestral imortal ter transmitido seus ensinamentos, mas antes da iminente grande calamidade, o patriarca da seita do rei da medicina, Liu Ruxin, teve uma premonição de que uma grande mudança estava por vir no mundo.
Como resultado, Liu Huchen liderou toda a seita do Rei da Medicina, usando seu próprio caldeirão do Rei da Medicina como receptáculo, para romper o vazio e deixar este mundo. Li Fan ouviu essa história pela primeira vez e perguntou, romper o vazio? Para onde eles foram? Jiao Shuiwan deu de ombros e disse, é uma história de milhares de anos atrás. Quem pode saber ao certo? Eles podem ter ido para mundos periféricos independentes, ou podem ter chegado a um mundo completamente novo. De qualquer forma, isso não é o ponto principal. A chave está neste caldeirão. Li Fan assentiu levemente com a cabeça, enquanto seu alternativo, Fan Lin, começou a procurar pela palavra-chave mundo. Informações relevantes surgiram rapidamente, indicando que, há muito tempo, os cultivadores já haviam estabelecido sua visão de mundo básica. O mundo de cultivo atual não era o único mundo existente. Além deste mundo, havia muitos outros pequenos mundos anexados e reinos independentes em miniatura. Para além do vazio infinito, existiam outros mundos semelhantes ao nosso. Antes da grande calamidade, o antigo e próspero mundo do cultivo mantinha ampla comunicação e interação com esses outros mundos. Os cultivadores daquela época se autodenominavam cultivadores do reino Xuanyuan. Li Fan fez uma pausa por um instante. Xuanyuan. Seus pensamentos giravam enquanto ele continuava lendo. Contudo, por algum motivo, essa conexão e comunicação cessaram abruptamente em algum momento. Houve cultivadores que tentaram atravessar o vazio e explorar outros mundos com os quais haviam se comunicado anteriormente, mas nenhum deles jamais retornou. Mais tarde, a grande calamidade chegou, trazendo mudanças sem precedentes. O reino Xuanyuan pareceu se auto-isolar. Tentar romper o vazio e deixar este mundo tornou-se exponencialmente mais desafiador. Só centenas de anos depois do fim do massacre do estabelecimento de uma nova ordem, alguns novos cultivadores tentaram restabelecer contato com outros mundos. No entanto, ao longo desses anos, eles não encontraram nada. No entanto, tudo indica que a pesquisa nessa área sempre esteve em andamento e não foi abandonada. Entendo, o reino Xuanyuan, ponderou Li Fan. Será que o mantra da purificação do coração foi transmitido desde os tempos antigos? Mas naquela época, o miasma imortal mortal ainda não havia aparecido, então a linha do tempo não parece coincidir, ponderou Li Fan. Não havia registros escritos claros sobre o que exatamente aconteceu nos tempos antigos, nem mesmo dentro do espelho Tianshuan. O que era certo era que muitos cultivadores daquela época ainda estavam vivos hoje, como o ancião de cabelos brancos que Li Fan havia encontrado. No entanto, todos pareciam manter um silêncio unânime sobre o assunto, envolvendo aquele período da história em mistério e ambiguidade. Os cultivadores atuais só podiam se basear em boatos e rumores para obter alguma compreensão dos eventos dos tempos antigos, conforme explicado inicialmente por Kou Hong. De acordo com essa narrativa, a grande calamidade ocorreu e foi seguida pelo miasma imortal mortal. No entanto, mais tarde, Li Fan encontrou o túmulo de Yi Xin, um discípulo externo da seita Taiyan. De acordo com as descrições nos murais do túmulo, o miasma imortal mortal já havia se espalhado durante a época da seita Taiyan, o que parecia contradizer o relato de Kou Hong. Li Fan, por outro lado, tinha mais fé nas evidências arqueológicas que havia reunido. De acordo com a explicação de Kou Hong, parecia ter havido algum tempo entre a proibição de os cultivadores praticarem a mesma técnica e o surto completo de carnificina. Talvez esse período tenha sido mais longo do que ele havia pensado inicialmente. Em sua visão, os cultivadores da época certamente haviam percebido as consequências da impossibilidade de praticar as técnicas de cultivo em conjunto e tomaram diversas medidas para se salvarem. O colapso da ordem não foi um evento instantâneo. O antigo mundo do cultivo pode ter sido mais resiliente do que ele imaginava. Além disso, a escala temporal dos cultivadores, em comparação com as pessoas comuns, era muito maior. Nos tempos antigos, os cultivadores tinham uma longa expectativa de vida. Para eles, 10 ou 20 anos podiam não ser nada mais do que um único período de reclusão. O verdadeiro medo, desespero e derramamento de sangue só teriam irrompido quando seu cultivo atingisse um ponto em que não pudessem mais progredir e suas vidas estivessem se esgotando. No início, alguma aparência de ordem poderia ter sido mantida, mas quando o miasma imortal mortal irrompeu, Li Fan estreitou os olhos. É claro que essas eram apenas especulações baseadas em várias pistas conhecidas. A verdade ainda pode ter alguns aspectos ocultos, mas, no geral, provavelmente não difere muito da conjectura de Li Fan. Enquanto Li Fan estava perdido em pensamentos, Jiao Shuiwan percebeu que ele não havia recebido resposta após explicar tudo aquilo. Então, ele ergueu o pequeno caldeirão diante dos olhos de Li Fan. Caro taoísta, o que você acha? Você quer este caldeirão do rei da medicina? Li Fan imediatamente saiu de seu devaneio, com a expressão inalterada. Qual é exatamente a utilidade deste pequeno caldeirão, meu companheiro taoísta Jiao? Por favor, explique novamente. Eu estava pensando em outra coisa agora mesmo.
Jiao Xiuyuan, um tanto impotente, repetiu sua apresentação. Este pequeno caldeirão do Rei da Medicina era usado pelos discípulos da seita do Rei da Medicina para cultivar diversas plantas espirituais e ervas. Possui seu próprio espaço, que gera continuamente energia espiritual do atributo madeira, acelerando o crescimento de ervas. Li Fan franziu a testa ao ouvir isso. Com um tesouro desses, por que aquela pessoa não o quis agora mesmo? Jiao Xiuyuan deu um sorriso sem jeito e não mentiu. Explicou sinceramente, companheiro daoísta, talvez você não saiba, mas eles já colocaram no mercado o primeiro lote de plantas e ervas espirituais cultivadas no recém-descoberto submundo de energia espiritual do atributo madeira da Aliança dos 10.000 Imortais. A quantidade é enorme, então. Jiao Xiuyuan encolheu os ombros, desamparado. Os preços despencaram. Asterisco 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 asterisco. Uma nota do tradutor: acredito que o mantra da purificação do coração inclui o pinyin para Xuanyu em seu nome chinês, razão pela qual Li Fan faz essa conexão. Não tenho certeza absoluta, porém, se alguém aqui fala chinês, aqui está o nome. Capítulo 114 – Iluminação da chuva e do vento. Com o fornecimento em larga escala dessas plantas e ervas espirituais, os preços de mercado têm caído continuamente. Há até rumores de que existam mais 2 submundos de energia espiritual de tamanho semelhante perto daquele submundo de energia espiritual do elemento madeira. Jiao Xiuyuan balançou a cabeça, suspirando. Pense bem. Depois de trabalhar arduamente para cultivar essas plantas espirituais e ervas por mais de meio ano, você as escolhe com entusiasmo, pensando que as venderá a um bom preço. Mas quando chega ao mercado, descobre que os preços caíram drasticamente e você não consegue nem recuperar os custos de produção. Quem consegue suportar essa situação? Em tempos como estes, quem se dispõe a cultivar os seus próprios alimentos? É melhor comprar no mercado. Li Fan assentiu com a cabeça, dizendo, e agora entendi. Então, este pequeno caldeirão do Rei da Medicina não me serve para nada. Não compre, respondeu Li Fan impacientemente. Jiao Xiuyuan continuou a persuadir, por favor, reconsidere, amigo. Embora seja verdade que os preços das plantas e ervas espirituais tenham caído agora, e quanto ao futuro? Será que vão subir novamente? Ninguém sabe ao certo. Tesouros como o pequeno caldeirão do Rei da Medicina são raros. Você se arrependeria se o perdesse. Mesmo que você não cultive ervas, pode plantar algumas flores e plantas para decoração. Jiao Xiuyuan usou toda a sua eloquência para convencê-lo. Bem, já que você colocou dessa forma. Li Fan pareceu estar cambaleando. Jiao Xiuyuan continuou insistindo, e entendo, meu amigo, você deve ser um cliente antigo do Salão das 1000 Milhas. Hoje, vou lhe vender isso com um grande prejuízo. Compre um, leve outro grátis. Dito isso, ele pegou outro caldeirão pequeno e, com um baque, colocou-o sobre a mesa. Li Fan olhou para os 2 caldeirões quase idênticos, erguendo uma sobrancelha em dúvida. Companheiro daoísta, você está tentando me enganar? Este pequeno caldeirão do Rei da Medicina é realmente algo que você desenterrou das ruínas da seita do Rei da Medicina? Jiao Xiuyuan estava ansioso. Ele não mentiu, explicou, e isto é garantidamente autêntico. Os negócios do nosso Salão das 1000 Milhas abrangem o mundo do cultivo, e jamais mancharíamos nossa reputação. Olha, ainda tem sujeira. Jiao Xiuyuan deu um tapinha em ambos os caldeirões, fazendo com que pedaços de terra se desprendessem. 500 pontos de contribuição, compre um, leve outro grátis. Meu caro taoísta, você não tem absolutamente nada a perder com essa promoção. Ao ver a garantia sincera de Jiao Xiuyuan, Li Fan ponderou por um momento e então balançou a cabeça, dizendo, e não importa, eu não tenho muitos pontos de contribuição comigo. Tenho outros assuntos para tratar desta vez e não tenho dinheiro sobrando para comprar este pequeno caldeirão do Rei da Medicina. Jiao Xiuyuan continuou a persuadir, não tenha pressa. Pense bem. Mesmo que os preços das plantas espirituais e ervas tenham caído agora, quem sabe se não subirão novamente no futuro? Este pequeno caldeirão do Rei da Medicina é um tesouro. Uma vez perdido, você não encontrará outro igual. Ao ver Jiao Xiuyuan batendo no peito em sinal de apoio, Li Fan ponderou por um momento, mas ainda assim balançou a cabeça. Esquece, eu não tenho muitos pontos de contribuição. Desta vez, tenho outras coisas para fazer. Não sobrou dinheiro para comprar esse pequeno caldeirão do Rei da Medicina. Não me diga o que está acontecendo. Eu vou te ajudar. Pelo menos você é meu cliente antigo, não acha? Vendo que Li Fan havia mudado de assunto, Jiao Xiuyuan ficou ansioso novamente. Só então Li Fan explicou suas intenções. Se você está procurando um lugar com uma alta concentração de cultivadores no estágio de estabelecimento da fundação, então, se você comprar esses 2 pequenos caldeirões do Rei da Medicina, eu lhe darei as informações como um presente grátis.
Muito bem, já que você colocou dessa forma. Li Fan não teve escolha e imediatamente pegou 5 pedras espirituais de alta qualidade que havia preparado antes e as entregou. Boa decisão! Jiao Shuiyuan pareceu temer que Li Fan se arrependesse e rapidamente pegou as pedras espirituais. Em seguida, retirou uma lâmina de jade em branco, segurando-a na mão. Depois de um instante, entregou a lâmina de jade e os 2 caldeirões a Li Fan. Li Fan guardou os pequenos caldeirões do rei da medicina e examinou o conteúdo da lâmina de jade. Grande mestre da fundação? Parece interessante. Com seu objetivo alcançado, Li Fan se preparou para ir diretamente ao local de seu alvo. Quanto aos 2 pequenos caldeirões do rei da medicina, foram comprados por impulso. O raciocínio de Jiao Shuiyuan era lógico, e quem sabia se eles não seriam úteis mais tarde. Após dar alguns passos, Li Fan de repente se lembrou de algo. Ele se virou e olhou pensativamente para Jiao Shuiyuan. Em seguida, saiu silenciosamente. Jiao Shuiyuan não prestou muita atenção às ações de Li Fan e murmurou para si mesmo: trabalhei duro para desenterrar 36 caldeirões, me esforcei tanto, e só vendi 10 droga, que azar. Águas do sudeste do mar de Kongyun. Essa área marítima era bastante extensa. Com exceção de uma pequena ilha sem nome no centro, não havia outras ilhas num raio de milhares de quilômetros. O grão-mestre Jiao Shuiyuan, da Fundação Estabelecimento, mencionado anteriormente, ficava nessa ilha. Embora esse indivíduo tivesse apenas o estágio de estabelecimento da fundação em cultivo, dizia-se que ele possuía um profundo conhecimento do processo de estabelecimento da fundação e poderia ajudar a reduzir o tempo necessário para o cultivo. Muitos cultivadores vinham em busca de seus conselhos com a intenção de experimentá-los. No entanto, os cultivadores tinham seu orgulho e geralmente não admitiam que haviam se apoiado na ajuda de outra pessoa para o sucesso do estabelecimento de suas bases. Portanto, era raro que outros mencionassem isso. A reputação deste grão-mestre da fundação se difundiu apenas dentro de um círculo específico de pessoas. Enquanto Li Fan se dirigia apressadamente para a ilha onde se encontrava o grão-mestre do estabelecimento da fundação, ele recebeu informações da conexão espiritual que havia deixado com Zhang Albubo. O sentido espiritual de Li Fan se moveu e sua atenção voltou-se para Zhang Albubo. Nesse momento, a tempestade estava gradualmente se dissipando e o céu havia clareado. Vento. Zhang Albubo abriu os olhos e murmurou baixinho, com o olhar parecendo pronunciar uma tempestade. Uma brisa suave passou por ali. Chuva. Zhang Albubo falou baixinho novamente, e gotas de chuva começaram a cair do céu. Vento e chuva combinados. Os olhos de Zhang Albubo brilharam e ele disse em voz baixa. Uma brisa fresca soprava e a chuva foi se intensificando gradualmente. Gotas de chuva caíam do céu como um colar de pérolas se rompendo. A chuva caiu enquanto o vento aumentava. O som do vento ficou mais alto e mais forte. Ele empurrou a chuva, tornando-a mais pesada. Gradualmente, nuvens vindas de todas as direções foram atraídas para o oeste, como se fossem se condensar em nuvens escuras e densas, trazendo outra chuva torrencial repentina. Ventos fortes agitaram ondas furiosas que avançavam continuamente, mostrando sinais de crescente intensidade. A chuva era levada pelo vento, e o vento amplificava o poder da chuva. Nesse ciclo, eles se reforçavam continuamente, como se nunca fosse terminar. Parecia que uma nova tempestade estava prestes a se formar no céu. Mas, de repente, as nuvens se dissiparam. O vento cessou abruptamente. O estranho fenômeno desapareceu sem deixar vestígios. Zhang Albubo deu uma gargalhada alta e, em seguida, recostou-se como se tivesse perdido as forças. Ele caiu do céu no mar, criando grandes respingos de água. Ele afundou nas profundezas do mar, sua presença desaparecendo por completo. Vento e chuva combinados. Observando e ouvindo tudo através da visão do céu e da terra, Li Fan não pôde deixar de admirar. Embora essa técnica mágica não pudesse ser totalmente demonstrada devido ao cansaço de Zhang Albubo, Li Fan pôde vislumbrar o poder formidável que ela teria quando aperfeiçoada. Espero que você possa me trazer mais surpresas no futuro. Voltando sua atenção para o corpo principal, Li Fan prosseguiu em direção ao seu destino. 3 dias depois. A ilha onde se localizava o grão-mestre da fundação agora estava claramente visível. Aparentemente, havia apenas uma estrutura semelhante a um pátio na ilha. Li Fan reduziu a velocidade de voo e desceu lentamente em frente ao pequeno pátio. O portão principal estava escancarado, e um jovem apático estava encostado nele. Ele olhou para Li Fan e disse preguiçosamente: quando o grão-mestre fizer um movimento, ele garante que você alcançará o estabelecimento da fundação, sem engano. Você precisa trazer seus próprios tesouros celestiais. O preço é de 2.000 pontos de contribuição ou o equivalente em pedras espirituais. Capítulo 115 – Estabelecimento da Fundação Grão-Mestre. Meu nome é Li Fan. Posso saber o seu nome,
Perguntou Li Fan educadamente. O jovem animou-se subitamente ao ouvir isso. Que coincidência, companheiro de clã. Sou Li Shenfen. A propósito, há uma taxa de entrada de 1.800 pontos de contribuição ao entrar, sussurrou Li Shenfen. Obrigado, irmão Li. No entanto, ainda não encontrei o tesouro celestial certo. Vim aqui apenas para observar o estilo do grão-mestre da fundação e fazer planos, explicou Li Fan. Ah, tudo bem. Há muitas pessoas como você todos os anos. O mestre não se importará se você apenas observar, respondeu Li Shenfen com indiferença. Apenas certifique-se de ficar em silêncio e não perturbar. Li Fan assentiu com a cabeça e caminhou pela trilha até o pátio. Ao longe, ouviu uma voz dizendo: e acalme sua mente e concentre-se diligentemente. Sabe por que escolhi este local remoto para nossa academia? Porque, por milhares de quilômetros em todas as direções, só existe água do mar aqui. As leis do Grande Dão são relativamente puras aqui. Se você conseguisse romper essa barreira na Ilha dos 10.000 Imortais, inevitavelmente estaria sujeito a várias perturbações, que afetariam a velocidade da construção de sua base. Li Fan aproximou-se do pátio e viu 5 cultivadores de condensação de Qi sentados de pernas cruzadas no chão. Eles exalavam uma aura misteriosa, como se estivessem prestes a romper barreiras e construir com sucesso seus alicerces. O coração de Li Fan se comoveu, e ele imediatamente começou a usar a intenção assassina sem forma para mirar em seus alvos. 1, 2, 3. Ao chegar ao quarto, Li Fan já se sentia um tanto pressionado. Incluindo Zhang Albubo, o limite atual parece ser de 5 pessoas, calculou mentalmente. Sob minha orientação, 265 cultivadores construíram com sucesso suas bases. A maioria deles levou menos tempo do que o esperado. Vocês todos. O grão-mestre da fundação, que parecia digno, estava no meio de compartilhar sua experiência. No entanto, ele parou repentinamente. Anúncios do Pub Future. Ele ergueu os olhos com um ar de confusão, contemplando o céu por um instante, mas não percebeu nada de incomum. Então, ele murmurou algumas palavras e continuou: com a minha orientação, o tempo necessário para a construção das fundações pode ser bastante reduzido. Este grão-mestre da fundação é realmente extraordinário. Ele conseguiu sentir vagamente minha intenção assassina sem forma? O coração de Li Fan estremeceu. Se seu nível de cultivo fosse um pouco mais alto, ele poderia ter sido capaz de me rastrear através da técnica. Não se deve subestimar as pessoas do mundo. Parece que, quando eu usar a intenção assassina sem forma no futuro, precisarei ser mais cauteloso. Enquanto Li Fan tremia silenciosamente, alguém do grupo pareceu ter tido uma epifania repentina, talvez como resultado das palavras do grão-mestre do estabelecimento da fundação. Sua aura instantaneamente ascendeu do estágio de condensação de Qi para o estágio de estabelecimento da fundação. Após estabilizar sua aura, ele abriu os olhos, exibindo uma expressão de alegria. Curvou-se perante o grão-mestre da fundação e disse: e agradeço sua orientação, mestre. Eu, Xiao, sou profundamente grato. O grão-mestre da fundação deu um tapinha no ombro dele e sorriu de forma tranquilizadora. Então, o homem chamado Xiao partiu. As pessoas que ainda estavam no pátio tinham um semblante renovado e sua confiança reacendida. O primeiro cultivador do estabelecimento da fundação apareceu, 10 dias antes do previsto. Quem será o próximo? Lembrou-lhes o grão-mestre do estabelecimento da fundação. Enquanto Li Fan observava a cena à distância, não pôde deixar de sentir uma pontada de divertimento. O homem chamado Xiao, que acabará de alcançar o estágio de estabelecimento da fundação, era precisamente um dos 4 indivíduos visados por sua intenção assassina sem forma. Embora parecesse que ele de fato havia alcançado um avanço no estágio de estabelecimento da fundação, sob o olhar atento da visão do céu e da terra de Li Fan, ele podia ver claramente que não havia vestígios de lei se condensando no corpo do homem. Ele simplesmente havia expandido sua aura para alcançar o estágio de estabelecimento da fundação, mas seu cultivo real ainda estava no estágio de condensação de Qi. Na verdade, tratava-se apenas de uma técnica ilusória simples, como o talismã da forma oculta. Além disso, essa pessoa não saiu do local. Ela apenas fez uma viagem de ida e volta, retornando secretamente. Anúncios do Pub Future. Suas roupas e aparência mudaram num instante, transformando-se em outra pessoa. Esse tal grande mestre da fundação, e será que ele é, na verdade, um impostor? Li Fan lançou mais um olhar para o grande mestre da fundação, que tinha cabelos brancos e um semblante jovial, parecendo um verdadeiro imortal. Ele não pôde deixar de suspirar, pensando que realmente existiam indivíduos extraordinários no mundo. Contudo, naquele momento, pouco depois da descoberta de Xiao, outro cultivador pareceu ter alcançado um novo patamar. Inspirado pelo sucesso do colega, ele também demonstrou sinais de progresso. O coração de Li Fan se comoveu porque, desta vez, a descoberta era genuína.
Através de sua visão do céu e da terra, ele pôde ver que um lótus marinho melancólico se condensava levemente no dantian do cultivador. Li Fan imediatamente parou de desviar sua atenção e se concentrou em compreender as mudanças no corpo do cultivador. Assim que o lótus marinho se formou completamente, a aura do cultivador irrompeu repentinamente. Dessa vez, era um verdadeiro cultivador do estabelecimento da fundação. A pessoa abriu os olhos, o rosto radiante de alegria. Mestre, obrigado. Suas palavras foram concisas, mas sua gratidão era evidente. Vá agora, não atrapalhe as próximas descobertas deles. A pessoa assentiu e saiu animada. Talvez eles não sejam totalmente farsantes, ponderou Li Fan. Ele fingiu ir embora e permaneceu secretamente pela ilha, observando as 3 pessoas restantes. Nos dias seguintes, mais 2 pessoas conseguiram romper a barreira. A última pessoa, no entanto, levou mais de meio mês para alcançar o feito, ainda que por pouco. Ela suspirou e foi embora às pressas. Não importa se é real ou falso. O importante é fazer com que os cultivadores que alcançam um avanço acreditem que é real. Com confiança suficiente, eles podem acelerar sua compreensão e alcançar um avanço precoce. Além disso, algumas conquistas são reais. Mesmo que haja 1 ou 2 indivíduos que não obtenham os resultados esperados, ao verem outros terem sucesso, podem pensar que se trata de um problema pessoal. Indo um passo além, mesmo que percebam que isso é um golpe, este grão-mestre do estabelecimento da fundação é um cultivador no estágio final do estabelecimento da fundação. Eles não gostariam de admitir abertamente que foram enganados. Se isso acontecesse, os mais de 200 cultivadores que construíram suas fundações com sucesso nesta ilha anteriormente, sem dúvida, viriam incomodá-lo. Nesse caso, talvez seja engolir sangue e suportá-lo. Que interessante, que interessante. Este grão-mestre da fundação é realmente uma pessoa inteligente. Depois de compreender as complexidades, Li Fan não pôde deixar de se maravilhar. Uma pessoa poderia contribuir com apenas 2.000 pontos, o que não parecia muito. No entanto, quando somados os pontos de 265 cultivadores, o total chegava a 500.000 de pontos. Li Fan não pôde evitar alguns pensamentos perigosos. Quando será que essa fundação grão-mestre abriu as portas? No período seguinte, Li Fan continuou a rondar a ilha. Usando a intenção assassina sem forma para identificar os cultivadores que vinham em busca de oportunidades para fortalecer suas bases, ele aprimorou sua compreensão a cada avanço deles. Em menos de 3 meses, Li Fan observou o processo de desenvolvimento de mais de 40 cultivadores de condensação de Qi. Seu nível de compreensão sobre o estabelecimento dessa base foi se aprofundando gradualmente. E justamente nesse momento, ele recebeu um lembrete de Zan Albubo. Parecia que Zan Albubo havia alcançado com sucesso o estágio final de condensação de Qi e agora estava em busca de seu próprio tesouro celestial.